Meu amigo, minha amiga, vou compartilhar uma história com você que faz parte do início do meu projeto empreendedor aqui no Brasil. Retornei dos Estados Unidos, comecei a dar aulas em casa para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, porém chegou um momento que eu queria estabelecer uma empresa, um negócio, oficializar a minha atividade. E naquele momento eu precisava de uma chamada, de um slogan, algo que fizesse com que o cliente optasse pelo meu serviço e não mantivesse o seu hábito de consumo tradicional, na área de ensino de inglês. Então naquela época me veio uma inspiração, me veio um insight, me veio uma sacada. E qual que foi a sacada que veio? Fale inglês em 24 horas. Então alguém vai pensar, mas essa é uma promessa enganosa, essa é uma promessa impossível de se cumprir. Então eu vou explicar para você o que eu pensei e como que eu realizei e como foi que isso me trouxe o sucesso. Primeiro, eu oferecia um curso naquela ocasião com 24 horas aula. E cada hora de curso, o meu aluno aprendia, praticava, exercitava 100 frases em inglês. Ou seja, se você não soubesse nada de inglês e fôssemos começar uma aula agora de inglês, depois de 60 minutos, você saberia reproduzir, se expressar, se comunicar livremente em 100 frases distintas. Você vai dizer, mas Carlos, que tipo de frases são essas? As frases mais habitualmente usadas. Eu quero falar agora, quero falar com você, você tem tempo agora, podemos falar hoje à tarde, hoje à noite, amanhã, podemos ir juntos. Ou seja, eu selecionei os verbos, as expressões, os vocábulos mais utilizados no ambiente de conversação e para cada hora aula eu criei 100 frases distintas, de forma tal que, depois de 24 horas de curso, o meu aluno saberia dizer, se comunicar, se expressar com mais de 2.000 frases no idioma estudado, no caso o inglês. Bom, gente, por que eu compartilho essa história com você? Porque muita gente naquela época fazia as 24 horas tão somente a título de desafio. Elas queriam testar se o que eu estava dizendo realmente funcionava ou se era só enganação. Então, felizmente, não era enganação, o aluno realmente aprendia e o mais importante, ele recomendava o curso para os seus companheiros, na empresa onde ele trabalhava. Então, foi assim que nasceu a Wizard no Brasil e eu compartilho esse exemplo com você porque dentro da sua atividade, dentro do seu negócio, dentro do seu apelo comercial, você precisa ter essa sacada, essa inspiração, essa chamada que vai fazer com que o seu cliente opte pelo seu serviço e não pela concorrência. Alguém vai dizer, mas Carlos, será que tinha pessoas que ficavam descontentes com a proposta? Não tinha, sabe por quê? Eu oferecia uma semana de aula grátis. Se ele não estivesse satisfeito depois de uma semana, não pagava nada, ele não tinha nenhum compromisso, ele só ficava no curso se ele realmente estava satisfeito. Então, quando você tem um compromisso com a qualidade de entregar o resultado e você dá essa garantia para o teu cliente, você está no caminho do sucesso. Um outro aspecto importante quando você está pensando na expansão do negócio é se você consegue modelar, ou seja, você consegue construir processos que eles podem ser reproduzidos por terceiros sem você estar presente. E aqui eu vou dar um exemplo que é clássico. Vamos pensar por um momento qual é a maior rede de restaurantes do mundo. Você vai dizer que é o McDonald's. Eu vou dizer que é o McDonald's também, mas você sabe, eu sei que não é o McDonald's. Tem uma outra rede que não vou citar o nome, que é maior que o McDonald's, e nós pensamos ser o McDonald's. Mas vamos tomar o McDonald's como exemplo. Agora, eu e você não vamos todo dia fazer lanche no McDonald's, mas sendo que eu tenho filhos pequenos, você também tem filhos pequenos, em algum momento o filho insiste tanto que a gente coloca a criança no carro, vai até o McDonald's e faz o nosso lanchinho. Agora eu vou fazer uma pausa. Pausei. Pergunta, quem são os cozinheiros do McDonald's? Quem são aqueles que preparam o nosso lanche? Seja aqui no Brasil, seja na China, nos Estados Unidos, na Europa. E não importa qual loja a gente vá, a gente vai ter a mesma sensação de ser o mesmo lanche e estar sendo feito pela mesma pessoa. Quem são esses cozinheiros? Você sabe dizer? Eu sei dizer quem são eles.
na maior parte das vezes, são jovens, rapazes e moças que nunca trabalharam na vida, nunca cozinharam na vida, nunca entraram numa cozinha. Esses são os profissionais da maior rede de restaurantes do mundo, que serve o meu lanche e serve o seu lanche. E sabe o que acontece? O que é mais interessante? A gente sai de lá satisfeito, porque a gente diz que o lanche atendeu a nossa expectativa e é igualzinho, não importa se está aqui na América, na Europa, está na Ásia, é a mesma qualidade. Mas por que isso acontece? Acontece porque eles fizeram procedimentos, eles formataram um processo, eles criaram uma linha de produção de forma tal que, seja o brasileiro, o americano, o europeu ou o asiático, ele vai seguir aquela receita de bolo e vai entregar o lanche conforme esperado. Quando eu estava desenvolvendo o meu projeto de educação para ensinar inglês, eu precisei fazer a mesmíssima coisa. Por quê? Certa vez, logo no início do projeto, eu estava dando um treinamento para professores. E eu falei o seguinte: você apresenta um conteúdo, depois desse conteúdo, você vai criar uma sequência de frases, 10, 20, 30, 40, 50, 100 frases para ser praticado durante a aula. E um dos professores levantou a mão e disse: mas Carlos Martins, que frases são essas? Eu disse: não, as frases espontâneas que vêm à tua mente. Eu quero passear, eu quero ir agora, você tem tempo, vamos juntos, podemos ir amanhã, vamos de carro, vamos de trem, vamos de avião, vamos a pé, como que nós vamos, tal. Ele disse: mas essas frases são espontâneas? Eu disse: claro que elas são. Você vai dando conteúdo e as frases vão vir na tua mente. Ele disse: mas na minha mente não vem. Eu disse: mas tente se organizar e tente criar as frases. Daí um outro professor levantou a mão, lá da cidade de Ponta Grossa, interior do estado do Paraná. Ele disse: Carlos Martins, você já criou o material do aluno, certo? Seria demais pedir para você criar o material do professor? Daí eu disse: mas como assim o material do professor? Você podia criar para cada aula a sequência de 100 frases, de forma tal que eu lá em Ponta Grossa, eu só precisasse seguir aquela sequência. Pronto, estava aí um novo lance, uma nova sacada, uma nova inspiração. Eu nunca tinha pensado nisso até aquele momento, mas aquele professor lá de Ponta Grossa me deu essa linha de raciocínio e a partir daquele momento fiz exatamente o que ele tinha indicado. Para cada uma das 24 lições, eu criei uma sequência com 100 frases, de forma tal que se a pessoa estivesse em São Paulo, Rio, Brasília, Norte, Sul, Capital, Interior, Pantanal, não importa, no Brasil, exterior, ele teria a mesma aula, o mesmo lanche, está lembrado? O mesmo sabor, a mesma qualidade, está lembrado? E tudo o que ele precisava fazer era se preparar, se qualificar e seguir aquela instrução. Então foi dessa forma que a escola cresceu, 3.000 pontos em todo o país, atendendo 1 milhão de alunos e alunos satisfeitos. Então, novamente, pense no seu negócio, na sua atividade, que tipo de processo você pode fazer, de modo tal que, mesmo você não estando presente, alguém à distância pode utilizar a sua tecnologia, a sua metodologia, a sua sistemática e reproduzir o serviço de qualidade que você mesmo faz. Ao você fazer isso, você tem condição de escalar o seu negócio, porque daí ele não vai depender tão somente do seu empenho, da sua dedicação, do seu esforço. Pense nisso, é uma maneira de você expandir, escalar e crescer o seu negócio de forma ilimitada. Se você gostou dessa dica, clique aqui, comente, mande seu comentário, compartilhe, envie para seus colegas, companheiros, distribua conhecimento. Esse é o nosso objetivo, ajudar o maior número de pessoas a sair do zero e chegar ao seu primeiro milhão.